A doutora Mike Hickson nasceu e foi criada na Alemanha. Ela é PhD pela Universidade de Hannover, na Alemanha. Bispos alemães revisarão o ensino sexual católico. No dia 14 de março de 2019, o cardeal Reinhard Marx assinalou que a Igreja Católica na Alemanha está aberta a revisar o ensino sexual católico que proíbe a contracepção, a coabitação e as relações homossexuais. Durante a Assembleia da Primavera de 11 a 14 de março em Lingen, na Alemanha, a Conferência dos Bispos Alemães discutiu possíveis causas e razões para a atual crise clerical de abuso sexual na Alemanha. Palestrantes convidados levantaram a ideia de ordenar os chamados viri probati, homens moralmente comprovados, bem como aceitar a contracepção, a coabitação, as relações homossexuais, bem como a ideologia do gênero. Os bispos alemães decidiram agora discutir esses temas em uma série de discussões que eles chamam de caminho sinodal. O cardeal Marx, o presidente da Conferência dos Bispos da Alemanha, e arcebispo de Munique Freising, deu uma conferência de imprensa hoje na conclusão da Assembleia da Primavera. Ele destacou que os bispos alemães lidaram com os problemas sistêmicos relacionados à crise dos abusos, algo que não foi discutido em Roma, na recente cúpula de abuso sexual. Aqui, trata-se de perigos de natureza sistêmica. Até onde ele sabe, Marx acrescentou: somos a única igreja local que enfrenta essa questão agora. A coletiva de imprensa havia sido adiada, porque, como Marx revelou, somente nos últimos 30 minutos de sua reunião, os bispos alemães foram capazes de concordar em iniciar um processo sinodal na Alemanha, para discutir mais sobre esses assuntos. Para isso, 3 fóruns de discussão serão liderados pelo bispo Felix Gene, sobre o celibato, o bispo Franz Joseph Bode, sobre imoralidade sexual, e pelo bispo Iesemani, sobre questões de poder e participação. Em setembro, os primeiros resultados serão apresentados. Esse processo deve ser empreendido em conjunto com o Comitê Central dos Católicos Alemães, ZDK. O cardeal Marx, que se mostrou muito satisfeito com o resultado desta Assembleia da Primavera, explicou. Mais tarde, ele disse à plateia que havia chamado rapidamente o professor Thomas Sternberg, o chefe da ZDK, para receber seu compromisso de colaborar. Sternberg é conhecido por promover a ideia de padres casados, comunhão para divorciados recasados e outros temas progressistas. Ao explicar os tópicos propostos que serão mais discutidos pelos bispos alemães, o cardeal Marx apontou 3 aspectos: a questão do poder, do celibato e da moralidade sexual da Igreja. A questão é permitida. O celibato sempre tem que ser, explicou ele, acrescentando que a Igreja Católica já se casou com padres. Marx também se referiu a um dos oradores sinceros durante a reunião episcopal, o professor Eberhard Schockenhoff, que propôs um afrouxamento do ensino moral da Igreja, incluindo a aceitação da contracepção, coabitação, ideologia de gênero, e casais homossexuais. O cardeal Marx comentou com simpatia a contribuição deste orador, dizendo que Schockenhoff apresentou-o muito bem. Acrescentou também uma necessidade de discussão sobre o catecismo. Schockenhoff participará mais cedo de um controverso dia de estudo, de maio de 2015 em Roma, em preparação para o segundo sínodo sobre a família, organizado, entre outros, pela Conferência Episcopal Alemã. O cardeal Marx explicou durante a conferência de imprensa de hoje que a maioria dos bispos pensava que há uma necessidade de mudança em relação à moralidade sexual da Igreja. Os bispos alemães concordaram unanimemente em iniciar um processo sinodal, no final do qual eles poderiam, disse Marx, enviar uma carta a Roma, quando há pontos que não podemos esclarecer, introduzindo assim seus temas à Igreja Universal. Mais tarde, ele acrescentou que, em épocas anteriores, os bispos alemães já haviam percebido a necessidade de tal discussão, enviando até mesmo após o Sínodo Nacional de Würzburg, na década de 1970, um conjunto de perguntas a Roma, mas que não receberam nenhuma resposta de Roma. Na época, certas coisas ainda não podiam ser discutidas abertamente, ele acrescentou,
porque pode haver problemas com Roma. Mas, concluiu ele, esse tempo acabou. O cardeal Marx deixou claro que ocorreu um ponto de virada na igreja. As coisas não podem continuar mais como fizeram, afirmou. Durante a Assembleia da Primavera em 13 de março, um dos oradores oficialmente convidados, o professor Philipp Müller, propôs discutir mais a ideia de ordenar os chamados viri probati, homens casados moralmente comprovados. De acordo com sua proposta, homens casados com 50 anos ou mais podem ser ordenados. Ele se referiu explicitamente aqui também às declarações feitas pelo Papa Francisco, mas admitiu que até mesmo o Papa ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. O professor Eberhard Schockenhoff, que também falou em 13 de março na Assembleia da Primavera dos Bispos Alemães, agora propõe uma revisão completa do ensino moral da Igreja Católica, depois de rejeitar as alegações tradicionais fundamentais de que a sexualidade é ordenada para a procriação, e sendo assim apenas lícita entre um homem e uma mulher, e num casamento sacramental, e que a natureza humana foi ferida pelo pecado original, e necessita de orientação moral autoritária. O professor de teologia de Freiburg propõe os seguintes pontos progressistas: que a sexualidade e a luxúria devem ser consideradas em suas características positivas, como ajudando as pessoas a assegurar-se de sua identidade, sendo assim consideradas como um fim em si, sem referência à procriação. A sexualidade determina toda a existência do homem, afirma Schockenhoff, ao mesmo tempo em que afirma o fim social da sexualidade e seu significado para a preservação da sociedade humana. Com a ajuda da procriação, deve-se aceitar a contracepção artificial. Planejamento familiar também com meios artificiais de contracepção não é um ato contra a vida, mas sim um serviço à vida. Autossexo, isto é, masturbação, pode significar um lidar responsável com a própria sexualidade. Atos homossexuais percebem valores positivos de significado, na medida em que podem ser uma expressão de amizade, confiabilidade, fidelidade e assistência na vida, enquanto o casamento monogâmico é o melhor quadro biográfico e institucional para a sexualidade humana. Schockenhoff refere-se com simpatia a um documento do Sínodo de Augsburg que pergunta se um relacionamento de um casal não casado, desde que sua relação seja orientada para a duração e exclusividade, não é uma forma moderna de casamento clandestino. Schockenhoff afirma que tal abordagem poderia considerar positivamente a vida sexual de tais casais, desde que não prejudiquem ninguém. Relações homossexuais devem ser aceitas incondicionalmente, e sua atividade sexual não deve ser desqualificada moralmente. A Igreja deveria aceitar com uma linguagem de aprovação que há pessoas que não podem se identificar totalmente como sendo do sexo feminino. Não é em toda pessoa que a identificação sexual clara é encontrada, enquanto Schockenhoff ainda diz que a Igreja deveria manter uma compreensão do casamento como uma parceria de vida integral e emocional entre um homem e uma mulher. Ele está ansioso para ter certeza disso. Pessoas homossexuais, intersexuais, assim como transgêneros, pessoas, não devem ser injustamente discriminadas. Francisco recebe calorosamente, em Roma, a peregrinação gay, de Westminster, que participa regularmente de missas gay numa igreja da Arquidiocese da Inglaterra. O Papa Francisco, na audiência geral da quarta-feira de cinzas, recebeu calorosamente um grupo de militantes do grupo LGBT+ Catholics Westminster, na sua terceira peregrinação gay a Roma. Os militantes deste grupo consideram-se católicos, mas participam nas paradas do orgulho gay e defendem a legitimação moral das práticas homossexuais nas suas diferentes variantes. Os peregrinos em questão, conduzidos por um sacerdote jesuíta, de acordo com a organização homossexualista, tiveram direito a lugares privilegiados na manhã da audiência papal na Praça de São Pedro. A organização LGBT+ Catholics Westminster é a sucessora do extinto grupo das missas de Soul, formado por católicos LGBT que celebravam regularmente missas gay, numa igreja da Arquidiocese de Westminster, em Londres. Só me resta dizer o seguinte: a nova misericórdia que estes lobos em pele de cordeiro criaram, declara apenas que Deus os ama, não importa que caminho sigam, não importa que continuem pecando e permaneçam em seus pecados, pois todos se salvam. Deus é amor, esqueçam o Deus justiça, justo juiz. Não havendo um Deus que condena, não existe mais condenação ou castigo, logo, não existe mais inferno,
É uma anti-igreja, pregando um anti-evangelho.